Olá, bom dia. Hoje nós vamos fazer mais uma live aqui com a doutora Vilma Botassin, a psicóloga, neuropsicóloga, né? E nós vamos falar um pouco hoje de um tema bem bacana, que é sobre o estresse, né? O estresse e ansiedade. Vou só aguardar aqui só um pouco a doutora Vilma entrar e nós já vamos começar a live. Só mais um momento. E é importante dizer que ainda estamos passando pela quarentena, né? E precisamos nos cuidar aí para evitar. Olá, bom dia, Fernanda. Tudo bem? Hoje nosso tema é sobre o estresse e ansiedade e vamos comentar sobre o que isso traz dentro do ambiente familiar, tá bom? Seja bem-vinda. Pode interagir com a gente, mandar perguntas que serão repassadas para a doutora Vilma, ok? Aguardando só mais um instante para a doutora Vilma poder entrar e a gente poder começar a live, começar as nossas perguntas. Estou bem, Fernanda. Já estou cansada de ficar em casa, mas não tem jeito, né? A gente precisa respeitar aí as novas regras, né? E começar a se inventar, fazer coisas diferentes, aproveitar para fazer a leitura, né? Leituras interessantes, né? Para agregar um pouco mais de conhecimento para a gente, que é muito importante. Vamos lá, aguardando. Olá, Raquel, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? Só aguardando a doutora Vilma entrar para a gente dar início aí na nossa live. Leituras são importantes nesse período, né? A gente pode refletir um pouco melhor sobre as situações, né? Novas, né? E para depois também a gente passar isso adiante, né? É um momento pelo qual eu digo que nós estamos em modo de pausa, mas logo a gente volta aí para a nossa rotina normal. Deixa eu só falar aqui com a Vilma. Vamos lá. Já iniciando. Será que a gente fica, né? Tem essa questão do estresse em casa nesse período? O que vocês acham? Gostaria que vocês participassem dando opinião sobre isso, né? Como que é lidar com os filhos nesse momento em casa, fazendo atividades que as escolas estão enviando, né? Isso está gerando um estresse neles também. Como que vocês estão lidando com isso? É importante a gente saber lidar com tudo isso, né? Quem tem adolescente, quem tem crianças menores, a gente precisa entender até que ponto é um estresse, até que ponto que é a ansiedade, né? Toda essa questão de novo comportamento, nova situação, os meninos tudo preso em casa, isso também gera neles essa questão de ansiedade, de estresse, e a gente tem que saber como que a gente faz para lidar com eles, né? A Raquel está dizendo aqui, realmente temos que ter sabedoria neste momento. A Vilma está entrando. Temos que ter paciência para lidar com todas essas questões das crianças, dos filhos, dos maridos, né? A Vilma está entrando. Bom dia, Vilma! Bom Mais dia, uma amiga. vez, Tudo bom? tudo jóia, seja Tudo bem, e bem-vinda. você? Tô bem, tô Tudo falando bem, aqui querida? com as nossas colegas que a gente acaba se cansando dessa situação de ficar em casa. Hoje eu vou dar um pulinho no mercado. Eu não saio de Enquadrada? casa, mas hoje eu vou, tá? Dar uma Tô voltinha. enquadrada aí? Tô Tá, tá, enquadrada? tá certinho, tá certinho. Vitor, bom Tá dia, muito, seja bem-vindo aqui. Vou pedir tá muito novamente sol aí? para. Tá ótimo. Vocês também estão me ouvindo, né? Tá Aqui tudo também tá perfeito. sol,
Graças a Deus, hein? Doutora Vilma, por favor, se apresente novamente, Oi, meu né, amor. para as Bem, pessoas, né? eu sou Vilma Botassin, psicóloga clínica cognitivo-comportamental, especialista em neuropsicologia, reabilitação cognitiva, especialista também em psicologia hospitalar, não é? E a gente está aqui para discutir um pouquinho, porque a gente está ficando cansado, né? Pois é, e tem Mas a tanta gente não coisa. pode desistir, a gente não pode desistir. Pensamento positivo. Quando a gente olha para o céu e vê aquele céu azul, os passarinhos cantando, a gente sabe que Deus cuida da gente, né? Cuida Com dos certeza, passarinhos. Se Deus cuida dos passarinhos, vai cuidar de nós também, né? Então a com gente tem que ter um pouquinho certeza. de paciência. Viu, Temos que ter eu um estava pouquinho de falando paciência, aqui né? Oi, querida. eu estava falando aqui com os nossos amigos que estão entrando aí sobre o nosso tema de hoje, que nós vamos falar um pouco sobre o estresse e ansiedade, né? Como que nós estamos vivenciando isso, né? E cheguei a comentar a questão da gente estar em casa com as crianças, adolescentes, com os maridos, né? O que que é toda essa nova situação aqui. Já falamos da outra vez sobre a questão da ansiedade, mas eu acho que hoje esse tema que você trouxe para nós, estresse e ansiedade, ele está muito aflorado. Né? Porque nós, de uma certa forma, estamos presos em casa, não podemos sair, temos que respeitar, nós temos que nos cuidar, mas eu já estou em casa há 20 dias, né? Então, o Eu nosso, também. o nosso organismo, o nosso cérebro, ele não entende isso. Para ele é difícil, nós não entendemos, né? Então, essa abordagem que você vai fazer hoje é bem interessante. Aí eu queria começar fazendo uma pergunta para você, vou deixar também aberto para os participantes aí fazerem as perguntas. Como que eu posso diferenciar o que é o estresse e o que é a ansiedade? Já que os dois, assim, são muito similares, não são? Com certeza. Então, na verdade, assim, nós temos o sistema, nosso cérebro, a gente vai falar um pouquinho também, que você é neuropsicopedagoga também, como que é a estrutura do nosso cérebro. Nós temos um sistema chamado sistema límbico, que é o sistema das emoções. E eu nunca vi esse sistema, é como se ele tivesse uma lâmpada infravermelho acesa, né? E ela parece que está incandescente, não é? No nosso dia a Hum. dia, por exemplo, ter ansiedade é algo normal. É Uhum. até bom você ter um pouquinho de ansiedade para você fazer as coisas, ter um pouquinho de estresse para andar mais rápido, para fazer as atividades da vida diária. Mas quando esse estresse começa a prejudicar o seu metabolismo, começa a prejudicar a sua vida, ele começa a ser um adoecimento, não é? E como é que a gente vai diferenciar isso? Então, tudo começa com estresse. Por exemplo, é uma criança, eu imagino agora as mães em casa, né? É uma Uhum. criança que derruba um copo. A mãe surta porque a criança derrubou um copo. Mas a criança tem essa psicomotricidade, ela vai derrubar o copo mesmo, ela vai derrubar o copo, ela vai derrubar a pipoca, ela vai deixar as coisas fora do lugar, ela vai ficar correndo dentro do apartamento, dentro da casa, entendeu? Então, isso porque ela tem uma energia latente, né? E aí Uhum. a mãe começa a ficar muito estressada. Por quê? Porque o corpo dela não está entendendo aquela nova realidade. Embora ela tenha o Uhum. lado racional, mas ela tem o lado emocional, que é o sistema límbico, né? Que é o sistema das emoções, né? Onde está aflorado as emoções. E aí o que que ocorre? Ela começa a ficar num grau de estresse tão grande que a suprarrenal vai liberar uma substância química que vai ser o cortisol, né? Cortisol. E Uhum. o cérebro vai liberar também a adrenalina. Sabe aquela, por exemplo, você vai numa montanha russa e aquela coisa gostosa, e você sente aquele batimento cardíaco, aquela coisa assim, Acelerado, né? acelerado. Mas aquilo vai te dar um prazer, porque é um brinquedo, você está na Disney, você está num parque, você está nadando, mas aquilo é algo bom para você naquele momento. Mas quando o seu cérebro muda numa nova condição que ele está vivendo, o que que acontece? Aquele cortisol que deveria estar em equilíbrio, o que que vai acontecer? Ele vai subir lá em cima e ele vai afetar todo o seu organismo,
né? Ele vai Uhum. atuar no seu sistema nervoso central, que são três, que são as partes sensoriais, que são a parte do seu estômago. Depois tem a parte sensorial e tem a parte do seu estômago, rim, coração, tudo. Tem a parte dos seus hormônios, né? Então, Uhum. tudo isso ele vai influenciar. E aí, qualquer coisinha que o seu filho faça, qualquer coisinha que o seu marido fale, você vai explodir. Uhum. Você vai xingar, você vai brigar, porque é a única forma que você tem para extravasar. Então, esse é o estresse. Por exemplo, o homem tá lá trabalhando, tá em casa, tudo, ele tá agoniado, porque tá ali fazendo home office, tudo, e aquela criança correndo, aquele cachorro latindo, sabe? Então, aquilo começa a dar um estado de nervo, né? Nervoso, por conta daquela nova situação. Aí liga a Então, televisão, isso aí tem seria, então, isso seria o primeiro o estresse. estresse. Eu tenho O aqui estresse. Aí, A Raquel está dizendo o seguinte, que na terça-feira passada ela teve uma crise de ansiedade, né? E que, inclusive, quer ver? Ela colocou aqui, ó. Só um minutinho aqui, deixa eu voltar. A Fernanda também, ela comentou aqui que ela está tendo enjoos e nada passa, né? Ó, a Raquel chegou até a vomitar, olha que interessante. Isso, mas então, aí, não nesse são os caso, assim, sintomas do estresse, então já não, ultrapassou, né? Isso já já é uma isso questão de mesmo. ansiedade. É, isso a gente está começando primeiro pelo estresse, né? Então, a Uhum, gente tá dando esse toque para vocês do que primeiro é o estresse. Então, por exemplo, o cara tá no trânsito, aí passa um cara na frente dele e dá uma fechada nele, ele já grita, ele já xinga, a gente já viu isso muitas vezes no trânsito, isso acontece. Ou se não, buzinando atrás, né? Então, uhum, isso é o estresse. É o estresse. O que pode acontecer no estresse? Aumentar a pressão sanguínea, certo? Vai aumentar a pressão sanguínea. Os batimentos cardíacos vão aumentar também, e vem de dentro dele, parece que é uma ira, sabe? E isso está acontecendo em muitos lares. Depois a gente uhum. vai falar um pouquinho sobre a violência doméstica. Então, o que acontece? Então, esse é o grau de estresse por conta de fatores externos. Então, você pode ver que tem Uhum, muitas pessoas vivenciando um estresse tão grande por conta do que está acontecendo. Por exemplo, a mulher vai ao supermercado. E aí, o que acontece? Ela fica com medo de ir ao supermercado porque tem que ir de máscara, tem que ir de uhum, luva, tem que ir de manga comprida e ainda você não consegue detectar o inimigo invisível, uhum, sabe? uhum. Então, você não consegue. Então, isso vai gerar um estresse. Agora, dependendo dos fatores genéticos, dependendo dos fatores ambientais, você pode desenvolver um grau de ansiedade, né, muito alto. Mas tudo começa com o estresse. Estresse. E isso que é Uhum, com a dinâmica que você tá, com a dinâmica que você tá tendo. Na antepenúltima live que nós fizemos, nós falamos desse enfrentamento e desse uhum, isolamento social. Então, uhum. esse isolamento social está trazendo um adoecimento para muitas pessoas. No Sim. sentido assim, eu já atendi, essa semana passada eu atendi, agora a paciente está um pouco melhor, pacientes adolescentes, pacientes idosos, pacientes adultos, casais, num grau de estresse que você é uma coisa assim que você é transcendente da normalidade. Por Uhum. quê? Não aparece. Agora você entendeu como é que se sente o passarinho dentro de uma É, gaiola? verdade. Entendeu? Nossa, Perfeito. a gaiolinha de ouro ali, ele tem a comida, mas ele tem as grades. E ele não pode sair para voar. Então a gente vai se considerar nesse momento um passarinho que está dentro da gaiola. Sabe? Sim. É isso que está acontecendo. Nós temos a comida, nós temos a televisão, que é a nossa imagem visual, mas a gente não tem a nossa liberdade porque a gente sabe que o vírus está aí. Ou você sai todo parafermentado com toda uma vestimenta para que você não o pegue, mas você fica ainda na dúvida. Será que eu estou bem? Será que eu não estou? Você entendeu? Então Uhum. tem gente querendo fazer exame para saber se tá ou não tá. Gente, você não tem Uhum. sintoma nenhum. Por que você vai fazer exame? Você vai gastar dinheiro com exame agora? Então, se cuida. Então, isso tá virando um adoecimento. Não é só assim, é só no Brasil, tá? Não, adoecimento global. Você pensa que nós também não estamos passando por estresse? Estamos, Uhum. porque a gente está vendo o sofrimento do outro, né?
Nós estamos vendo o Uhum. sofrimento das outras pessoas. E aí, além de a gente ver o sofrimento dos outros, aí chega um momento que a gente também fica assim, puxa vida, vou pedir a Deus, vou orar muito para que Deus abençoe o planeta, para que traga a cura, né, pra gente, Uhum. para que as pessoas possam ter paz, né, porque o que eu tô Verdade. vendo, as pessoas não estão tendo paz por conta desse medo. Então, assim, a gente precisa fazer as perguntinhas. Cada um fazendo uma perguntinha para si. Peraí, por que eu estou estressada? Porque a louça está na pia, eu tenho que trabalhar home office? Espera aí, vamos nos organizar. Ah, depois que eu lavar, depois que eu terminar aqui, no intervalo que eu tenho que ter, eu vou lá lavar a louça. Entendeu? Ah, Uhum. meu filho tá brigando, tá gritando. Então eu vou dar atividades para ele, né? Para que ele possa também trabalhar, né? Então fazer uma dinâmica, nós já tínhamos falado sobre isso, reestruturar essa vida diária por conta do sofrimento que nós estamos tendo agora, por conta desse isolamento. Porque se a gente não fizer isso, se nós não fizermos isso, nós vamos adoecer mentalmente. Quantas pessoas vão adoecer nesse planeta por conta disso? Uhum. Então chega um momento que a gente tem que parar, respirar e falar, gente, o que é que eu estou fazendo? Então tem muitos casais, olha, em pé de guerra. Uhum. Entendeu? Entendi Viu? casais em pé de guerra. Então, esse é o estresse. Então, o estresse, houve uma liberação da substância química, só que Uhum. ainda não é um grau de ansiedade generalizado. Mas aí, como é que vai acontecer? Se eu não tiver esse olhar para melhorar esse meu estresse e abaixar um pouco a minha agitação por conta da nova realidade, eu vou desenvolver um grau de ansiedade muito alto, né? E E tem como um é que a gente vai detalhe. detectar? Tem um detalhe, você trouxe aí a questão, né, o exemplo do passarinho. Nós, seres humanos, a gente, principalmente os brasileiros, né, as outras culturas, outros povos não são assim, mas nós somos de muita interação, né, de estar com o outro, de estar participando de eventos, fazendo alguma coisa em conjunto, né, estar junto, e nós estamos sentindo falta disso. Eu sou uma pessoa que eu amo estar com outras pessoas, interagindo, abraçando, beijando, né? Então, realmente isso faz falta. Então, assim, a gente fica meio que, ai meu Deus, onde eu tô? Cadê todo mundo? Né? Dá aquele, vamos dizer assim, um pouquinho de pânico, né? Ah, eu queria que voltasse tudo ao normal. O Victor tá dizendo aqui pra gente o seguinte, que ele foi no psiquiatra, né, ontem, e que ele recomendou os exercícios físicos, né, que são muito Perfeito. importantes, né, para poder aumentar aí também a questão da serotonina, mas que, Isso mesmo. infelizmente, ele tem estado mais irritadiço nessa época. Ou seja, tudo por conta dessa questão mesmo de você estar no isolamento, a falta de contato com o outro, essa troca, até mesmo com discussões até bobas. Oi, Tati, tudo bom? Seja bem-vinda, good morning. A Tati é lá da Rússia, minha ex-nora. Gente boa demais da conta, essa menina, que saudade. I love you, Tânia. I Então, love you Vilma, também. então, as pessoas, elas realmente, elas estão chegando no seu nível máximo de paciência, né? Está realmente acabando, tá? Porque assim, existe um limite, né? E esse limite, infelizmente, ele está vindo a diminuir muito, né? Com toda essa passividade do ambiente que nós estamos, que é dentro de casa. Mas você sabe de uma coisa? Tem uma coisa assim. O ser humano, vocês agora, eu acredito que agora as pessoas vão entender como é que uma criança autista, uma pessoa autista, ela se sente. Por conta que ela não consegue lidar com o isolamento. O dele é psíquico, né? O isolamento social. Mas eles sentem falta disso também, dessa dinâmica. Então, nós, como seres humanos, somos seres sociais. E nós gostamos de viver em grupo, não é? E quando você é tirado esse bem que você tem, por exemplo, olha, as igrejas, elas ficam lotadas de pessoas, né? Cheia de gente. E aí o pastor vai, ele faz a pregação, vai na missa, na igreja lá da Nossa Senhora Aparecida. É lotado de pessoas. Uhum. Então,
todo mundo com aquela interação, com aquela comunhão, sabe? E as pessoas, quando a igreja está vazia, que não tem ninguém, a pessoa fala assim, nossa, mas a igreja não tem ninguém. Porque isso está intrínseco no cérebro do ser humano, que ele precisa de pessoas para estarem fazendo as mesmas coisas, né? Sim. Então, assim, aí você vê que essa questão desse ser social faz parte da vida do ser humano. Porque o ser humano, ele é um ser social. Agora, tem uma outra coisa. O brasileiro, ele é muito afetivo. Sim. Estava até discutindo ontem, ele é muito afetivo. Por exemplo, quando a gente viaja, a gente conversa assim, a gente vê um brasileiro num outro país, né? Suponhamos. Ah, você é brasileiro? Aí já vem o abraço, já vem o beijo. E aí você já começa a ficar... Parece que vocês se tornaram, já são amigos há muito tempo. Mas vocês são amigos de uma nacionalidade, mas você não tem uma empatia no dia a dia. Sim. Mas por conta disso, por ser da mesma raça, do mesmo povo, a gente tem um olhar diferente. Nossa, mas ele é brasileiro. Nossa, a gente fala português. Essa identificação é intrínseca. Então, nós, como brasileiros, nós somos seres muito sociais. Nós somos diferentes de outras culturas. Porque, assim, nós temos a miscigenação das raças. Então, veio para cá africano, veio italiano, veio espanhol, veio holandês. Então, eu nem sei que raça que eu sou. Porque é tanta... É uma mistura. É uma mistura. Verdade. Tem português, tem espanhol, tem africano, tem tanta raça aí. Eu nem sei que eu sou. Aí saiu isso, né? Brasileira. Então, aí você vê assim, que o brasileiro tem esse aconchego. É muito festeiro, gosta de festa. Sim, se alguém faz aniversário... Então eu tô vendo muito na internet, assim, a pessoa faz aniversário, tá lá com o bolinho dela, sabe? E aquilo traz uma angústia, porque assim, puxa vida, se não tivesse toda essa epidemia, eu estaria aqui com toda a minha família aqui rodeada de pessoas, rodeada, né? cantando parabéns. A questão não é nenhum presente, é ter gente, né? É a presença. Aí você vê as grávidas, é a presença. Aí você vê as grávidas que estão grávidas, queria fazer um chá de bebê, mas aí, por conta do coronavírus, não, por conta desse vírus, não pode fazer. Aí ela fica deprimida, triste, já tem de grávidas assim, muito triste, muito infeliz. Eu falei, olha, depois que o neném nascer, se Deus quiser, tudo vai passar, você faz um chá, entendeu? Porque vai fazer bem para ela, porque Com é um certeza. ritual. Então, o nosso povo gosta de rituais. Churrasco no final de semana, entendeu? Estar junto com uma pizzaria. É essa socialização que faz o brasileiro ele ter essa diferença de outros povos, né? Porque ele é muito afetivo. Eu não sei de onde surgiu tanto amor, né? Que a gente tem uns pelos outros, né? Mas isso é bom, sabe? Isso é bom, porque a gente claro, isso é maravilhoso. Olha só, eu queria que você listasse para nós alguns sintomas, né? Os principais sinais do estresse e os principais sinais da ansiedade. Até para as pessoas que estão aqui com a gente participando dessa live, entender se pudesse identificar. Porque aí depois também, lá no final, a gente pode dar algumas dicas de como diminuir esse estresse e de como diminuir essa ansiedade. Então, lista para a gente os sinais de estresse e os sinais de ansiedade, por favor. Tá. O estresse é quando você começa a ficar muito irritado. Você começa, por qualquer coisinha, você já começa... Você já acorda de manhã, se a pessoa fala com você, você já briga com a pessoa, sabe? Bom dia por quê? Bom dia, por quê? Não tem nada bom. O que você... Tô aqui preso. Tá chateado por quê? Não, mas o que você tem? Nada, não tenho nada, tá tudo bem, entendeu? Então, isso já é o estresse. A pessoa já acorda com aquele mau humor. É um mau humor doentio, é uma irritabilidade. Então, vamos deixar a pessoa no cantinho? Vamos deixar a pessoa no cantinho do castigo lá, quietinha, para ver se ela melhora? E aí, assim, ao longo do dia, você vai percebendo. Por qualquer motivo, você perde o controle. Sabe? Você começa a perder o controle da perspectiva do outro. Entendeu? Aí o outro fala alguma coisa, você já vai com patada, tudo. Então, mas por que ele perguntou isso? Por que ela perguntou isso? Então, a pessoa vai perdendo o crivo, sabe? Então, ela perde o crivo, ela perde a noção do que está acontecendo com ela. Mas, na verdade, você está aborrecido com alguma coisa? Não, estou aborrecido com nada.
ou senão a esposa, estou aborrecida com nada. Mas você vê que o estado dela não está bem. Aí ela começa a ter um sentimento dentro dela, é o sentimento do medo, é o sentimento da tensão, né? E isso vem assim, com a hiperinformação que está acontecendo lá fora e pelo aprisionamento, entendeu? Uhum. Então, o estresse começa aí, ainda não é aí assim, o estresse começa aí quando você vê que ele começa, que nem você tinha falado, que a menina falou, que ela começou a ter vômito. Então, a ansiedade é um mal-estar ligado a sentimentos de medo, sabe? E o que é que a gente está vivenciando agora? Muito Medo. medo. Uhum. Medo, né? Um medo desesperador. E esse medo traz o quê? Uma tensão, né? Atenção ao perigo. Poxa, se eu sair fora. Oi, Vitor, tudo bem? E aí assim, olha assim, e esse medo traz uma tensão tão grande, que aí ele vem acompanhado de sensações físicas desagradáveis. E aí vai a sudorese, e aí assim, e vai aumentando cada vez mais. Desde uma simples inquietação, que você não para, mexe as pernas e fica, vai para lá, vai para cá. E aí desenvolve, sabe o quê? A crise do pânico. E os sintomas são a inquietação, a apreensão porque as coisas não melhoram, a sudorese, a palpitação, o coração parece dá uma arritmia, a falta de ar, vontade. Sabe quando você vai fazer uma prova, que você fica com dor de barriga? Uhum. Não fica? Isso. Você vai fazer uma apresentação, você fica com dor de barriga, não é? Vou fazer uma apresentação, começa a dar aquela coisa assim. O que acontece? Porque nós temos uma ligação, a gente vai falar numa próxima live sobre essa ligação entre o cérebro e toda essa... estômago. A parte digestiva. É a parte digestiva, assim, a probiota, né? A probiota intestinal que tem a ligação com o cérebro, tá? Aí vem assim, a falta de ar, o desconforto gastrointestinal, dores musculares, e aí é onde desenvolve as fibromialgias, o tremor, né? Tem pessoa que fica tremendo o tempo todo. A alteração do sono e o apetite, né? Começa a ter isso daí. Aí vem aquela crise. Porque começou assim, começou com o estresse. Mas vem aquela angústia, aquele medo de algo que não está passando, não é? E vem os pensamentos repetitivos. O que está acontecendo com os dias de hoje? Os pensamentos repetitivos que a gente está vendo hoje. Bem, mas será que isso não vai acabar? Será que eu vou encontrar a cura? Ah, mas será que essa medicação que estão falando vai dar certo? Gente, espera aí, você não é médico. Quem vai resolver isso vai ser o médico. Os profissionais da saúde. O médico. Agora, nós temos que cuidar individualmente de nós mesmos, né? E, posteriormente, cuidar da família. Porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar da família? Porque vem o pensamento catastrófico. Gente, todo mundo vai morrer, o mundo vai acabar. Eu estou desesperado. Entendeu? Cada dia é uma novidade. E tem os fakes por aí, que eles ficam aterrorizando. Parece um monstro que fica aterrorizando as pessoas. E a pessoa que, assim, não lê muito, não pesquisa muito, então ela vai acreditar em tudo aquilo que ela está ouvindo, não é? E isso vai trazer um mal-estar, a dormência no peito, a dormência, né? A dor no peito, taquicardia, a fadiga extrema. O enjoo, e uma sensação, o vômito. O enjoo, isso. A sensação de desmaio, né? E de que é a morte iminente, eu vou morrer. E a sensação de que está enlouquecendo. Esses dias eu atendi uma menina que ela falou, doutor, meus pensamentos não param. Parece que eu vou enlouquecer, entendeu? De tanto medo, de tanto pânico. Então, isso já está desenvolvendo um grau de ansiedade generalizado que vai te trazer muitos mal-estares, né? É importante também, Fêmea, a gente dizer o seguinte, que não é porque eu tive uma crise de ansiedade que eu tenho transtorno de ansiedade generalizado, né? A gente tem que lembrar isso, né? Porque tem pessoas que já têm histórico na família, né, do transtorno de ansiedade e que já vem tratando ao longo do tempo. Agora, o momento que nós estamos vivendo hoje é totalmente atípico, que pode causar aí a crise, né? Mas não que isso vai perdurar, né? Às vezes até com uma terapia com a psicólogo, com o neuropsicólogo, consegue afastar, eliminar todo esse nosso comportamento de ansiedade, não é mesmo? Com certeza.
Porque, assim, na verdade, assim, o que acontece? Dentro desse contexto, existem muitas coisas. Primeiro, é o bem-estar, a alimentação na mesa e a questão financeira, né? Essa questão financeira é algo que está assustando todo mundo. Gente, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou... Será que a gente vai passar necessidade? Será que a gente vai passar fome? Os meus filhos? Como é que vai ser? Entendeu? É uma nova reorganização da estrutura, porque assim, nós nunca passamos por uma guerra. Nós nunca passamos por uma... Hoje nós estamos vivendo uma guerra sem armas. É uma Sim. guerra de alguém, de algo invisível que está tentando destruir a nossa paz, né? Então, o que acontece? Aí onde a gente tem que ser, a gente tem que parar, respirar e falar assim, espera um pouquinho, eu tenho que me acalmar, porque eu sou um ser humano integral, não é? Então, a gente é um ser humano integral, então a gente tem que parar e pensar e falar assim, gente, o que eu estou fazendo, não é? A gente se reinventar. Eu acho que é isso que é muito legal. Nós temos que reinventar. E não adianta você trabalhar com a negação, né? E aí diz assim, que nós temos o nosso espírito, a nossa alma, né? A alma e o corpo, que é o fôlego de vida, né? A alma vivente. E aí tem até uma passagem na Bíblia que eu achei muito interessante, que ele conserva o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha. Então, assim, a mancha seria todo esse mal-estar que nós estamos passando hoje. Então, a gente precisa se acalmar, ficar em paz, porque assim, tem muitas pessoas que têm um grau de ansiedade tão alto que pode ser um fator genético, né? E tem outros que são adquiridos por conta de todo aquele estresse. Mas quando você... Foi isso que você falou. Se você não está bem, vamos procurar um médico, vamos procurar um psicólogo, as terapias online, vai te ajudar diante da situação. Por quê? Nesse momento, o seu raciocínio, ele se torna limitado, né? Sim. E o que acontece? As suas funções executivas, o que vai acontecer? O que vai acontecer, Cláudia? Com a Vai função paralisar. Não vão funcionar. Então, logo o que vai acontecer? Você não vai ter essa estrutura para poder conduzir esse mal-estar. Porque o seu desespero é tão grande. O medo do... O que eu estou vivenciando agora é o medo do adoecimento. Para toda a humanidade, o maior problema agora que está desenvolvendo todas essas doenças psicológicas é o medo da doença. É o medo de você não ter o controle do que está acontecendo. Então agora você precisa ter calma. Porque se você não tiver a calma, o seu sistema imunológico pode não reagir tão bem. Então a gente tem que aprender a ter paciência nesse momento de crise que nós estamos vivendo. O que é mais comum, que acaba desencadeando todo esse estresse e a ansiedade nas pessoas? Fora essa questão do medo que você trouxe, né, a questão do isolamento, quais as outras formas de desencadear essa questão do estresse e da ansiedade em nós? Questão financeira, que eu acredito que é uma coisa que está pegando muito agora. Nossa, você não tem noção. A Raquel falou agora há pouco sobre essa questão da crise financeira. Eu acho que isso... Gente, olha, isso está arrebentando as pessoas, o medo, né? Então, assim, você viu, o governo agora vai liberar R$600 para cada família, não é? Então, assim, é o dinheiro da sobrevivência, né? Vamos pagar... Ih, saiu fora agora, peraí. Não, aqui. Liberou R$600 para cada família... Dos trabalhadores informais, aqueles que são autônomos, a gente viu, né? E aí... Oi? Oi, pode falar, estamos aqui. Tá. Então, assim, essa questão financeira, então o governo liberou. Então, na verdade, não que vá ajudar de uma forma assim, para suprir todas as necessidades, mas pelo menos esses R$600 vai dar para comprar comida. Entendeu? Então, comprar a cesta básica, comprar as coisas, para poder a pessoa ter a sobrevivência. Então, a gente tem que pensar assim, agradecer, pelo menos, que essas pessoas estão sendo amparadas, as pessoas estão sendo amparadas com o mínimo, certo? Porque aí ela vai poder comprar o arroz, o feijão, o leite para a criança, entendeu? E as escolas também estão ajudando. E o nosso país é um país tão maravilhoso que tem tanta gente fazendo bem, sabe? O bem, exatamente.
eu me emociono, porque eu vejo assim, ó, me dá até vontade de chorar, porque assim, a corrente do bem. Então, o nosso país está na corrente do bem, um ajudando o outro, sabe? Sem aquela coisa do egoísmo, sabe? Embora, assim, tem pessoas que ainda estão na negação. Uhum. Você tem ouvido os noticiários. Ela não reconhece que o problema é real, não é? Uhum. Então, as pessoas estão com medo por conta disso também, porque elas não reconhecem. Gente, mas não adianta você negar. O vírus está aí e a gente precisa de socorro, né? Então, essa questão financeira é muito primordial. Então, assim, se a pessoa vai ganhar isso daí, não reclame, aceite e agradeça a Deus que ainda essas pessoas vão ter essa condição, né? E essa condição vai fazer com que ela compre o básico, certo? E aí, assim, vai ser isenta de conta de água, de conta de luz, as famílias carentes. Então, isso vai ajudar também, não é? Uhum. Então, gente, Mas vamos quais ter fé, outros, confiar. quais outros, outras coisas que pode desencadear, então, o estresse? O financeiro, O o relacion- isolamento. Isso. O relacionamento em família. Gente, marido e mulher. Vou te Uhum. falar uma coisa. Marido e mulher estão em pé de guerra. Por quê? Porque antigamente eles estavam trabalhando. Muitos perderam o emprego e agora eles estão juntos em casa. Misericórdia. Sabe quando a pessoa ela já não tem muito respeito pela outra, né? E aí, assim, ela não tem a condição, assim, de ver o outro, o sentimento que o outro está sentindo, sabe? E começa as cobranças. E a falta de tolerância, né? Uma baixa tolerância à frustração. E aí, assim, qualquer coisa, enfia a mão na outra pessoa. Não pode, gente, não pode bater no outro, não pode arrebentar o outro, porque o outro também está sofrendo que nem você. Entendeu? Então, essa questão de que hoje em dia acontece em que a pessoa ela traz esse sofrimento também nos relacionamentos. Se antes já tinha, não é? Que nem a ministra Damares falou, se antes já tinha, hoje está pior. Porque Uhum. os dois estão dentro de casa, a família está dentro de casa. E aí, assim, o desrespeito vai bater que nem uma avalanche, sabe? E aí, assim, vai vir com tudo. A pessoa tem que se acalmar e poder ver o outro numa outra perspectiva. A perspectiva do sentimento do que o outro está sentindo. E Uhum. muitas vezes a pessoa não percebe que aquela pessoa também está no sofrimento, né? E hoje em dia, Uhum. assim, hoje a mulher tem fala, sabe? Ela E consegue se como a mulher impor em algumas situações que é, antigamente não mas tinha. a mulher, olha, se isso acontecesse no século passado, a mulher não falaria nada, sabe? Mas só que assim, hoje a mulher tem fala. Mas assim, como diz o sábio Salomão, há tempo de falar e tempo de calar, certo? Por exemplo, se o seu marido está num estado de estresse, num grau de ansiedade alto, por exemplo, perdeu o emprego, você acha que vai valer a pena você bater boca com ele por qualquer coisa? Não é o momento. Não é? Então, eu acredito que as mulheres agora, nesse momento, elas têm que ser muito sábias, sabe? Faz sentido? Com Porque, assim, certeza. se elas não forem sábias, a coisa não vai prestar. Porque, assim, o marido, ele teria que dar o sustento da casa. Mas ele não tem mais condição, porque ele perdeu o emprego. A mulher que ganhava o dinheiro, que era uma ajuda, também não tem. Você acha que vai adiantar eles brigarem? Vai adiantar eles se desrespeitarem? Cada um tem que segurar na mão e olhar um na perspectiva do outro, o que o outro está sentindo. Sentar junto, ter paciência um com o outro. Porque assim, se estão juntos é porque tem um sentimento de amor, de afeto. Sim, Então tá, não é? Então assim, sim. só briga e só discute quem tem um sentimento ali no dia a dia, né? Então, se é um casal, um dia eles se amaram, se gostaram, se tornaram um companheiro do outro. Mas se tá faltando dinheiro, gente, por favor, vamos se acalmar e vamos tentar reestruturar a nossa vida para que a gente possa ter paz. Porque não vai adiantar você querer massacrar outra pessoa, jogar Até em cima da outra porque todas as suas frustrações.
Até porque toda essa situação, a gente não pode esquecer que nós temos em casa as crianças, os adolescentes que estão É isso ali mesmo. e estão vivenciando tudo isso juntos, né? Então a violência gera violência, acontece o desrespeito, né? Então, assim, pode até faltar o dinheiro, mas não pode faltar o respeito, não pode faltar a É. união, o amor, né? É um momento, é preciso parar, pensar, mas de qualquer forma, o estresse, a flor da pele, né? É o nervosismo, é a impaciência que está ali imperando neste momento, né? Agora, essa questão do estresse, da ansiedade, você tem dados para dizer para a gente se isso acontece mais com homens, mulheres, ou se é igual para todos? Na verdade, acontece mais com a mulher, sabe? Porque assim, a mulher, o cérebro da mulher, assim, o cérebro de homem e mulher são diferentes. Diferentes, Por quê? isso. No sentido das emoções. Ah, mas é diferente a estrutura? Não, não é a estrutura. É porque a mulher, ela lida muito com as emoções. Por exemplo, se a mulher estiver fazendo a comida e ela tem que ouvir o repórter e alguém tocou o celular dela para ela atender, ela vai fazer tudo ao mesmo tempo, certo? Agora, ao passo que o homem, o que ele vai fazer? Ele está ouvindo aquele repórter que ele já ouviu 3, 4, 5 hoje, por hoje. E ela fala, amor, vamos fazer tal coisa? Dá para você me ajudar aqui na cozinha com as crianças, fazer isso? Fulano tem que fazer a lição, o ciclano tem que fazer isso. Você acha mesmo que ele vai prestar atenção ou ele vai se estressar? Bom, ele não vai prestar atenção. Ele está focado em Não outra é? coisa. Nós somos mulheres, assim, damos conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue. Então, então, assim, é porque, assim, na verdade, a nossa função é a função materna, né, de cuidar de todo Uhum. mundo, né? Então, assim, o homem tem um papel fundamental pela Bíblia, na Bíblia consta que ele é o sacerdote do lar, né? Então, você pode ver, os maiores inventos são masculinos, tudo. É porque a mulher, além de tudo isso que ela tem que conquistar, que ela conquistou, graças a Deus, né? Ela tem essa questão materna, né? Desse aconchego da família. Aí diz Sim. assim que a mulher sábia, ela edifica a casa. Então, as Uhum. mulheres nesse momento têm que ser sábia. Por quê? Porque esse emocional está nas mãos dela, não é? Uhum. Não adianta ela surtar. Não adianta ela surtar. Ela tem que ter paz, ter confiança, Uhum. saber que as coisas vão melhorar. E aí, o que acontece? Teve uma pesquisa feita lá pela a Beneficência Portuguesa, né, sobre o estresse. E aí, assim, aí eles constataram que as mulheres são as que mais desenvolvem, praticamente 99%, né? A Uhum. ansiedade e o estresse altíssimo por conta disso. E aí é onde desenvolve a obesidade, aí é onde desenvolve problemas cardiovasculares, aí a pressão arterial sobe. Isso, assim, por conta desse emocional que é muito aguçado. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem esse fator de risco por conta dessa função cerebral que é o sistema das emoções, né? Então, a Uhum. gente tem que avaliar, a gente que estuda o cérebro, a gente é apaixonado pelo cérebro, né? Com A gente que certeza. estuda o cérebro, a gente, assim, até uma hora de uma avaliação, a gente diferencia o comportamento do grau de ansiedade entre homens e mulheres, que é diferente. Por quê? Uhum. Porque os pontos de vista da vida é diferente, né? E assim, não existe uma pessoa igual a outra. E praticamente não Uhum. existe uma pessoa igual a outra. E cada um é um universo, né? Então, cada um vai estar enfrentando de uma forma diferente a crise que nós vivemos no mundo, sabe? Então, a gente precisa ter muita calma, sabe? Não adianta ficar nesse pé de guerra, medindo força, se um segurar na mão do outro e tentar se ajudar. E existem muitos métodos para a gente poder se relacionar com os amigos. Então, agora é a hora de salvar a nossa família, sabe? Estamos vivenciando o momento da Páscoa, que é todo o sacrifício que Cristo fez por nós, né, pela humanidade, que é algo muito espiritual, que é algo espiritual, que nos ajuda. E a gente nunca passou uma Páscoa sozinho, tem isso também, né? Então, Exatamente. é a primeira vez que nós, seres humanos, vamos comemorar a Páscoa, cada um nos seus lares, não é? Com muita Sozinho, né? reflexão, né, Vilma?
Isso, com muita reflexão. E assim, avaliar a nossa vida, passar a limpo o passado, né? Projetar o nosso futuro, mudança de hábitos Uhum, comportamentais dentro dessa família, ter a paz, né? Então, assim, é um momento de reflexão. Hoje a gente não precisa passar o sangue na porta, né? Como os israelitas passaram, né? Quando passou o anjo da morte. Mas nós podemos, juntos em família, se reunir por Skype, conversar sobre o amor de Deus, um fortalecendo o outro, né? Eu acredito que isso uhum, vai trazer um conforto espiritual, né? E comportamental também, através dessa uhum, mudança de hábito. E é aquilo que uhum. você falou, nós não vamos ser mais os mesmos, certo? Uhum. Vamos passar por uma mudança. Vilma, nós estamos entrando aí nos 10 minutinhos finais e eu acho que seria muito importante agora você dar dicas para que a gente, quando perceber que você já falou sobre os sintomas, sobre os sinais do estresse e da ansiedade, para quando a gente perceber isso, o que a gente pode fazer para relaxar, para diminuir, para tentar acalmar esse comportamento que nós estamos desenvolvendo. O que você tem para dizer para a gente? Primeira coisa, a gente tem que se livrar das culpas, sabe? Dos remorsos, sabe? A gente tem que trabalhar primeiro com o nosso perdão, certo? Então, às vezes, muita coisa que a gente faz na vida, o maltrato que a gente fez com um colega, com um amigo, é um momento de reflexão. Então, primeiro, livrar-se da culpa, dos remorsos, da vergonha, das mágoas. Vamos cuidar primeiro da gente, das amarguras, dos ressentimentos, ficar ressentido com o outro, o ódio que prejudica os relacionamentos, né? Então, primeiro passo, eu acho que isso é fundamental. Perdoar para ser perdoado. Então, às vezes, quando você perdoa o outro, aquele bem está fazendo não é só para o outro, é para você mesmo, não é? Uhum, Porque às vezes a pessoa tem muito ressentimento porque ela não se perdoa do passado uhum, dela, ela não se perdoa. Então é uma terapia mesmo que a gente está fazendo aqui, é uma terapia. Primeira coisa, meu, você tem que se perdoar tudo que você acha que está te incomodando a vida toda, né? uhum. Então chega um momento que a gente tem que ter esse momento de reflexão, certo? Então, eu acredito que isso vai ajudar bastante. Preencher o vazio existencial, né, que dá sentido para a Uhum. vida, né? Eu acho que assim, esse relacionamento com Deus, acordou de manhã, primeira coisa, vou escovar os dentes, tudo, vou arrumar a minha cama, as atividades da vida diária, certo? Então vamos lá, vou arrumar minha cama. Agora eu vou fazer minha meditação, não é? Vamos fazer meu exercício de respiração, vou fazer a minha meditação, vou fazer o exercício que nem o Vitor falou, né? Eu falo, vamos fazer o exercício que o médico dele receitou. E eu receito também. Então vamos lá. Ah, mas eu não estou numa academia. Tudo bem, vamos fazer polichinelo, agachamento, afunda, vamos ligar, vamos dançar. A gente tem que A fazer isso. Raquel, Por quê? a Porque a Raquel está outra... dizendo aqui a técnica do Ho'oponopono. Você conhece? Não conheço, não. Também não conheço, Vamos Raquel. Passa pesquisar. aí para Vamos nós o que pesquisar. é, Raquel. Não, a gente não sabe, mas a gente vai pesquisar, entendeu? Então, assim, preencher esse vazio existencial com essa espiritualidade, né? E aí, assim, a Uhum, gente, a gente conhece, tem até um verso lá em Salmos que diz assim, ainda, olha como a Bíblia é interessante. A Bíblia é um livro para a humanidade mesmo. Ainda que a minha mente, o meu corpo enfraqueça, Deus será a minha força. Não é lindo? lindo Ainda que a demais. minha mente, né, e o meu corpo enfraqueça. Então, assim, se a sua mente enfraquece, o que vai acontecer? Por conta da ansiedade, por conta do estresse, o que vai acontecer? O seu corpo vai adoecer também, vai enfraquecer. Uhum. E aí, assim, se a gente não tiver uma comunhão, eu não sei se você viu ontem lá em São Bernardo, no ABC, as pessoas ajoelhadas orando. Você Não, viu? não vi, Passou a não vi. ter. E São Bernardo é minha Então, terra, é da onde eu vim. Não, pergunta para a Raquel depois. Ó, é assim, aí entrou falando que, na verdade, eles estavam orando, pedindo a cura para Deus, não é? Então, assim, e tem até um verso que fala assim: se o meu povo orar e se humilhar, Deus sarará a terra, né? Então, Uhum. assim, a terra unida tentando melhorar, entendeu? Sim. Para que a gente possa se sentir melhor. Então, eu achei muito lindo esse verso que fala assim que
ainda que meu corpo e a minha mente se enfraqueça, Deus é a minha força. É o que eles estavam fazendo ontem. Olha que bacana, não é? Muito bonito, muito Então, bonito. olha, o exercício físico, essa comunhão que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? Então, viver um dia, acho que isso, olha, isso é fundamental. Viver um dia de cada vez. Nós temos que viver um dia de cada vez. Exatamente. Assim, olha, eu acordei hoje. Meu Deus, eu estou respirando. Meu Deus, eu estou me sentindo melhor, né? Então, assim, e diz assim, não se preocupe com amanhã, sabe? Amanhã trará suas próprias preocupações. Então, basta o mal o seu próprio dia. Então, assim, se o nosso dia já é mau, então vamos reviver ele hoje com sabedoria. Com Sim. sabedoria. Eu sou dentro de casa, então eu tenho que fazer coisas para me fazer bem. Não é? Então, com o meu amigo, eu quero falar com o meu amigo, quando eu quero falar com você, eu te ligo por vídeo. Oi, amiga, tudo bem? Como que você tá? A gente conversa, a gente tem essa coisa boa, sabe? Então, chega um momento que a gente tem um momento de reflexão. Sabe, eu acredito assim, o mundo estava muito acelerado, né? De um jeito que a pessoa não tinha um olhar para ninguém. E, de repente, esse vírus, ele veio dar para as pessoas para que elas aprendessem a respirar e ser grato por tudo que Deus tem dado para elas, né? Nós, como cristãos, a gente pensa assim. E assim, mesmo que você não seja cristão, você sabe que existe alguma coisa que você não tem uma explicação, não é? Sim. E assim, eu estava lendo um livro de medicina que estava dizendo assim, chama Medicina e Salvação, que estava falando assim, de uma escritora em que ele fala que a mente que a mente é mente e a nossa saúde física é o nosso maior tesouro. Além disso, que o esforço humano para a cura da doença, associado com a vida espiritual da pessoa, isso já existe pesquisa sobre isso, vai trazer a cura para as nações. Então, a gente tem que pensar assim, Deus dê muita sabedoria, sabe para quem? Para que esses cientistas, esses médicos sejam abençoados, para que eles possam ajudar essas pessoas. E viver um dia de cada vez, não vai ter o que fazer, só, né? A Raquel escreveu, a Raquel daqui da cidade onde eu moro, ela escreveu o seguinte, muito bonito, eu vou ler aqui, porque vale muito a pena. A divindade que existe em mim dissolve, só um instantinho que agora apagou aqui, dissolve todas as memórias celulares que estão sustentando essa situação na minha vida. Olha só que interessante, né? Então, a questão, né, de você colocar para fora, de você poder jogar fora tudo aquilo que está te incomodando, né? Te ajuda bastante a pelo menos aliviar um pouco essa tensão, esse estresse, essa ansiedade. E eu vou dizer o que eu estou fazendo aqui para eu eliminar meu estresse, minha ansiedade. Vocês podem me ver, me acompanhar aí nos stories do Instagram. Gosto muito de fazer leitura, eu continuo estudando. Todos sabem que eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, sou professora de pós-graduação. Enfim, eu continuo estudando sempre, não paro de estudar. Mas eu tenho os meus momentos de terapia também para desestressar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou cozinhando, eu estou fazendo pão, eu estou fazendo esfirra. Então, assim, aqui em casa eu tenho, assim, um fogão a lenha, eu tenho um forno-iglu. Então, que delícia, eu vou na sua casa. Eu tô, assim, me acabando. Eu não sou de comer, né? Mas eu faço muito, eu divido aqui com os meus vizinhos, que eu tenho grandes amigos aqui do meu lado. Então, a gente acaba dividindo essa alegria. Então, essa também é uma terapia, uma forma de baixar o estresse, baixar a ansiedade. Agora, conta a sua. A minha, você não vai acreditar. Eu estou aprendendo violão e piano, né? Então, eu estou fazendo aula de piano, eu estou fazendo aula de violão, estou fazendo aula de canto e ainda estou desenhando, porque são as minhas paixões, né? E ainda estou escrevendo um outro livro, né? Então... Olha que legal! Então, assim, acho que é tudo TDAH isso aí. Olha, e aí, assim, na verdade... Eu ia falar para então, você... eu acho que... Da próxima live, você traz o seu livro pra gente mostrar. Ele tá aqui, ó. Então entendeu? mostra. Agora eu tô fazendo o segundo.
Olha aqui, ó. Isso. Aí a gente vai falar sobre relacionamento também, sobre as emoções, né? Isso aqui foi o livro que eu escrevi, agora eu tô escrevendo outro, tá? Tá no forno, tô botando no forno, pensando muito, né? Então, acho que assim, a Isso. gente tem que se reinventar. E aí, você leu o Isso. livro, Mel, né? Eu já li, já cheguei no final já. Muito Ah, bom. então uma, uma coisa que a gente precisa ter agora é a serenidade para aceitar o que não se pode mudar. Uhum. Então, não adianta a gente ficar desesperado. Não adianta a gente querer maltratar o outro. Não adianta a Sim. gente querer jogar os cachorros no marido, a marido jogar os cachorros na mulher, o filho brigar com a mãe, brigar com o avô, brigar com a avó. Agora é hora de a gente ter união, Com sabe? certeza. União. Saber assim, o quanto é importante para a gente, que muita gente nunca deu valor a um abraço, a um beijo, a uma coisa gostosa, a uma cartinha de amor, sabe? Uhum. Com Nunca certeza. ninguém fez isso. Porque todo mundo esqueceu, né? Então, na verdade, agora sim, serenidade para aceitar o que não se pode mudar. Agora é calma e paciência, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Com certeza. Vilma, quero te agradecer. Oi, Vou querida. finalizar aqui e vou dar uma sugestão para a nossa próxima live. Vamos falar sobre a sexualidade e sobre as emoções na Vamos, próxima live? vamos. Então, vamos convidar o Perfeito, vamos pessoal sim. para a semana que vem, quinta-feira. Então, vamos falar um pouco sobre a sexualidade e as emoções, principalmente nesse momento, né? Agradeço a todos Com que esteve aqui certeza. com a gente presente. Agradeço a você, doutora Vilma, maravilhosa, amiga querida, que gosto demais. E muito obrigada pelas suas dicas e por todo o seu conhecimento. Cláudia, e assim, eu quero desejar para você, que você é muito querida, né, como uma irmã, na verdade, engraçado que a gente se conheceu e parecia que a gente se conhecia há muito tempo, é Muito uma tempo. sintonia, né? Uhum. Então, assim, eu quero te desejar para nem só para você, para todos, né? Para esse país, para o planeta, que Deus nos abençoe ricamente e que Ele tenha misericórdia do nosso planeta e que a gente reflita muito, né? E que dê uma boa Páscoa para nós, né? Em espírito e em verdade, porque a gente tem essa paz, que nós estamos Com precisando dessa certeza. paz de espírito, né? Para Com que a gente certeza. possa continuar. E que Deus abençoe a todos. E um grande Amém. um abraço a todos. Beijo. Feliz Páscoa para Um beijo. todos e até semana que vem. Feliz Tchau, Páscoa. tchau. Até semana que vem. Tchau.